É um prazer participar desse evento, agradeço o convite da comissão organizadora. Então, nós vamos abordar o assunto asma aguda na emergência, as evidências atuais para o manejo do paciente adulto. A asma, então, é uma emergência médica muito comum, compreende em torno de 5% dos atendimentos nas salas de emergência, com tempo de recuperação médio da crise em torno de 7 dias, e mais problemático ainda é que uma parcela grande dos pacientes liberados da emergência retornam, né, em torno de 7% em uma semana, 15% a 17% em 2 semanas, o que torna o problema maior, né, com um grupo de visitadores frequentes da sala de emergência. Próximo. Aqui o algoritmo de manejo, sumarizando o manejo da asma aguda no adulto, na sala de emergência, retirada das quartas diretrizes brasileiras, né? Uma vez identificado a situação, preconiza uma rápida avaliação da gravidade, utilizando o quadro clínico, a medida funcional com pico de fluxo respiratório, a oximetria de pulso, né? Imediatamente se medica o paciente através da via inalatória com doses de broncodilatador de beta-agonista de curta ação a cada 10 a 20 minutos, por 3 vezes, e se necessário, se administra oxigênio para manter a saturação maior ou igual a 92%. A partir disso, o paciente deve ser reavaliado em 30 a 60 minutos, onde, frente à resposta, se for boa, poderá ser liberado. Se a resposta for parcial, ele pode permanecer e ser reavaliado até definir a necessidade de internação em enfermaria, ou, nos casos mais graves, indicar a monitorização intensiva. Próximo. Daí a primeira pergunta interativa, né? O passo, então, inicial desse paciente é identificar o paciente de risco para asma fatal ou quase fatal. E a história clínica contribui para essa identificação? Não. Sim, com baixo valor preditivo negativo, ou sim, com alto valor preditivo negativo. Então, a resposta é a terceira, sim, com alto valor preditivo negativo. Próximo. Bom, o que as revisões de consenso nos dizem, né, que a identificação do paciente de risco pode ser feita pela história clínica, que alguns dados da história, principalmente a intubação e ventilação mecânica prévia, estão altamente relacionados com desfecho precário da crise, mas também internação em UTI, né, com acidose respiratória, sem a ventilação mecânica, internações frequentes, visitas frequentes de emergência, uso excessivo do beta-2 agonista de curta ação sem os corticóides inalatório, o tratamento crônico com corticóide sistêmico e suspensão recente do corticóide sistêmico e má adesão ao tratamento de manutenção. Próximo. Aqui esse estudo de caso controle vem a enfatizar, né, a importância da história da ventilação prévia, mostrando que os pacientes que tinham a história de ventilação prévia ou de internação em UTI tinham uma razão de chances muito maior de evoluir para uma asma quase fatal do que os outros pacientes. Próximo. Então, a história positiva para os fatores de risco contribui para identificar, né, o paciente de risco. Entretanto, né, os trabalhos mostram que a história só é positiva em 36% dos casos que evoluíram para uma asma fatal e em apenas 6% dos casos que evoluem interno no UTI com uma definição de estado de mal asmático. De forma que o valor preditivo negativo, então, é baixo, embora ela contribua, e a ausência dos fatores de risco, então, não contribui para a avaliação do risco da crise atual. Próximo. Existe, então, a necessidade de uma avaliação objetiva da crise, né, que deve ser feita utilizando uma medida funcional ou através de um espirômetro portátil ou de um aparelho mais simples do pico de fluxo. E da medida da saturação periférica do oxigênio, né, através de um oxímetro de pulso. Nessa avaliação inicial da sala de emergência, né, um pico de fluxo menor do que 30% do previsto, uma saturação menor do que 92% do previsto, chamam a atenção para a grande possibilidade de um desfecho precário da crise. O contrário também é válido, um pico de fluxo maior, junto com uma saturação maior do que 92%, falam a favor de uma evolução favorável da crise. Próximo. Entretanto,
como parte do espectro de gravidade da crise asmática na sala de emergência, a gente tem que identificar aqueles pacientes que deixaram de responder aos broncodilatadores beta-agonista de curtação. Aqui a gente vê, então, uma curva dose-resposta de todos os pacientes asmáticos ao salbutamol, e aqui a curva dividida naqueles pacientes que evoluíram bem tiveram alta, e aqueles pacientes que precisaram internar, então que deixaram de responder ao salbutamol, a beta-2 agonista de curtação. Esse grupo precisa ser identificado. Então, próximo. Então, é necessário que, mais do que a avaliação inicial, se faça uma avaliação evolutiva. Então, todos os consensos preconizam, como que foi apresentado no consenso brasileiro, uma reavaliação em 30 a 60 minutos da crise. Uma das evidências para isso vem nesse estudo multicêntrico canadense, que avaliou 36 emergências, na busca, então, de identificar se a avaliação depois da primeira hora acrescentava em valor preditivo àquela avaliação inicial na asma aguda na sala de emergência. Eles classificaram os pacientes como asma leve, aqueles pacientes que, de acordo com o consenso australiano, a impressão clínica inicial poderia ser liberado, moderada, cuja impressão clínica inicial precisaria uma internação em enfermaria, ou em asma grave, aqueles que precisariam uma monitorização intensiva. Então, o fator estudo foi, então, essa avaliação no momento inicial e na primeira hora, e o desfecho, então, foi a evolução da crise, internação ou não. E eles avaliaram, então, de acordo com a percentagem de pacientes em cada grupo que necessitaram internação. E a gente vê que no grupo de asma leve, mesmo ele sendo avaliado como possível a ser liberado, tanto na avaliação inicial como na avaliação em uma hora não houve diferença. E na asma grave também não houve diferença na identificação desses pacientes. Entretanto, no grupo com asma moderada, a avaliação em uma hora foi muito mais eficiente na identificação. O que vem de acordo com o que a gente vê na prática clínica, que aqueles pacientes com asma muito leve não precisam quase de uma avaliação mais detalhada. E assim como aqueles pacientes que chegam na emergência assim, se asfixiando, uma asma quase fatal, quase parando na emergência, certamente não vai precisar de mais nada para dizer que esse é um paciente que requer monitorização intensiva nas próximas horas. Então, isso aqui chama a atenção que aqueles pacientes que chegam com a crise moderada, fica sentada, ele vai sentado na emergência e vai precisar ser reavaliado para identificar quem é que deixou de responder aos broncodilatadores de curtação e quem é que tem uma resposta satisfatória e pode ser liberado. Próximo. O Gustavo Rodrigo e Carlos Rodrigo fizeram uma avaliação para tentar definir de 26 variáveis clínicas e funcionais quais as que eram as melhores para predizer o desfecho da crise, em 4 horas, e identificaram que a variação do pico de fluxo, somado com o pico de fluxo em percentagem do previsto após 30 minutos, quando colocado em score 0, 1 ou 2, de acordo com essas classificações, ele contribuía na identificação do desfecho. Um score 4, os pacientes mais graves, sugeriria internação com valor preditivo de 0,94 e um valor preditivo negativo de 0,86. Próximo. Nós fizemos um trabalho menor, avaliando a avaliação após 15 minutos, comparando com a avaliação inicial. E vimos que um pico de fluxo isoladamente foi, dentro de 22 variáveis, a que melhor distinguia. Um pico de fluxo menor do que 30%, tinha um valor preditivo de 0,87, para o desfecho precário em 4 horas, atingindo critérios clínicos e funcionais de asma, enquanto aqueles pacientes que atingiam rapidamente um pico de fluxo maior de 40% tinham um valor preditivo alto para um desfecho favorável. Entretanto, é óbvio, quanto mais precocemente é essa avaliação, mais fica um número grande de pacientes aqui que vão precisar ser reavaliados. O próximo. Mais uma questão interativa, então. Qual o método mais eficaz para administrar o broncodilatador inalatório na crise de asma aguda na sala de emergência? A nebulização convencional, o spray acoplado ao espaçador, ou os 2 métodos têm igual eficácia? Então, a resposta dada aqui foi o spray acoplado ao espaçador.